Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje com essas maravilhosas, essas advogadas aqui que já vou apresentar para vocês. E antes disso, eu quero mostrar a minha maquiagem da Marie Adame para te deixar também uma deusa. Então já adiciona a Marie Adame aí, já segue ela nas redes sociais, agende seu horário porque ela arrasa, viu, gente? Estou aqui com essa linda, maravilhosa, a doutora Jennifer, que vai falar um pouquinho por que ela escolheu fazer direito, qual a área de atuação, como escolher uma área de atuação aí no direito. E estou também com a doutora Ana Paula, e estou também com a doutora Luara. Sejam muito bem-vindos no programa de hoje para descomplicar aqui com a doutora Jennifer. Doutora Jennifer, já fala aí para quem está em casa nos assistindo, por que você escolheu o direito e como quem está em casa, né, fazendo aí, já é estudante de direito, como que ela pode fazer para escolher uma área de atuação? Que a gente sabe que tem várias áreas aí para atuar, né? E aí, como você escolheu sua área de atuação? E quem está em casa, eu quero que você dê uma dica aí para como eles fazem, né, para escolher essa área de atuação tão descomplicada e que a gente sabe que tem criminal, trabalhista, família, consumidor. Bora descomplicar aqui hoje. Olá, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no programa, falando sobre esse desafio que é a advocacia em início de carreira. Verdade. E eu escolhi o direito porque eu sempre me considerei uma pessoa bem persuasiva, sempre que eu tinha um ponto a demonstrar, eu sempre pesquisei, busquei o porquê e sempre defendi. As pessoas que estavam ao meu redor também me direcionaram, me informaram. Então foi o match perfeito. Eu me identificava com a área e quando eu cursei direito, eu vi que realmente era aquilo que eu queria seguir como carreira profissional. Para a escolha da área, eu me identifiquei com direito e tecnologia, sempre gostei bastante de tecnologia. A minha irmã, ela é analista de sistemas, então ela me mostrou um pouquinho desse caminho de tecnologia. Sobre o metaverso, NFT, sempre gostei de me jogar nesse ramo. Geração Z aqui, viu, gente? E é uma área que tem poucas mulheres, elas arriscam um pouco, então eu achei interessante, achei desafiante. Verdade. E foi a área que eu me apaixonei, que eu estudo, escrevi alguns artigos sobre RegTech, sobre personalidade jurídica da inteligência artificial e continuo estudando e pretendo continuar estudando por muitos anos. Sobre a escolha da área, eu acredito que você precisa fazer uma análise mais séria e consistente sobre como escolher uma área jurídica. Não dá para ser uma análise superficial, porque você vai estudar esse tema por muitos anos. Até porque quando a gente faz o que a gente gosta, tudo flui, né? Tudo flui melhor, né? As respostas vêm, eu sempre falo que no meu dia a dia, às vezes quando eu vou dormir, eu levo assim, né, não tem jeito, a gente acaba levando alguns problemas para nossa cama, que não é o certo, mas às vezes a gente fica na dúvida qual a melhor resposta, né? E eu não sei vocês aí de casa, não sei a doutora e as outras doutoras que estão aqui, mas eu tenho uma ligação muito forte com Deus, né? Então eu sempre peço muita direção e às vezes eu fecho meu olho, eu acordo e vem aquele estalo. Olha, já sei a resposta, né? Mas isso é a direção divina mesmo, porque quem tá ali do nosso lado, na nossa frente, precisando da nossa ajuda, são pessoas que confiam no nosso trabalho, confiam na gente, no nosso potencial. Claro que a gente não é Deus, a gente não faz mágica, a gente não é mãe de Ná, a gente não sabe o que vai acontecer naquele processo, mas a gente precisa de muita sabedoria e de direção, né? De Deus. Então, como isso funciona na sua vida? Assim, você tem uma crença, você também busca essas inspirações, essa direção, né, espiritual? Como que é para você essa situação?
Assim, eu não sou tão ligada à religiosidade, mas eu, além de respeitar todas as crenças, eu tenho também a minha filosofia de vida. Sem dúvida, eu tento manter a minha mente aberta, identificar, amo estudar sobre religiões, eu acho elas incríveis. A mais próxima da gente é o cristianismo, inclusive é uma filosofia de vida super interessante, que eu tenho pessoas próximas que seguem e eu tenho uma simpatia muito grande por ela. Perfeito. E você, doutora Luara, já pegando o gancho aqui da doutora Jennifer, e depois vou passar a palavra para a doutora Ana Paula. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Obrigada, doutora. Prazer estar aqui com as doutoras também, batendo esse papo descomplicado. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Na sua visão, quais são os conteúdos que são abordados, que na verdade não são abordados na faculdade, que seriam interessantes para os estudantes? Perfeito, pergunta. Esse é um tema muito interessante, porque assim que você termina a advocacia, você pretende abrir um escritório, caso não queira trabalhar como associado, você precisa ter conhecimentos de marketing, contabilidade, finanças, para poder fazer a gestão de um escritório. E quando a gente está na faculdade, a gente não nos é informado sobre esse tema. Então, você precisa buscar esse conteúdo, precisa buscar um software que vai te auxiliar no controle de prazo, no controle dos relatórios, no controle dos seus processos. Você precisa também aprender sobre... São vários assuntos que a gente nem sequer sonha na faculdade, né? Exatamente. Quando a gente se vê no aperto, a gente, poxa vida, né? Por que eu não estudei sobre isso? Exatamente. Você fazer a sua autoridade, a sua marca pessoal, essa construção de marca pessoal, produção de conteúdo, criação de site, a interação em redes sociais, tudo faz parte do dia a dia da advocacia para você conseguir empreender, para você conseguir construir uma marca de sucesso nesse ramo. Isso aí, eu já pego o gancho aqui da doutora Jennifer e falo, gente, que existe o provimento aí, tá, da OAB. Então, quem quiser ir fazer os seus posts, fazer o seu marketing jurídico, dá uma olhadinha lá, que tem muitas informações para você não cair aí naquele erro de estar fazendo alguma infração ética mesmo, né, do nosso código de ética. Então, já deixo a deixa aí para você também dar uma olhadinha lá no provimento. E você, doutora Ana Paula, conta aí um pouquinho pra gente. Doutora, eu achei muito interessante você explicando sobre o metaverso, sobre esse mundo tecnológico, né? E às vezes a gente pensa, meu Deus, está tão distante, né? Será que isso vai ser aplicado? Então eu quero te fazer a pergunta se isso já está sendo uma realidade, se as empresas estão se adequando, como que elas estão recebendo, né, esse mundo digital, essas mudanças. Queria que você falasse um pouquinho para mim dessas experiências sua com as próprias empresas mesmo. Então, esse é um assunto realmente interessante e complicado. Por quê? Porque o direito hoje, como está posto... Hoje a gente está aqui para descomplicar, viu? Então não complica nada não, pelo amor de Deus. O direito hoje, ele regula as nossas relações no mundo físico, mas a gente precisa transportar essas relações para o mundo digital. Hoje, o metaverso, você tem algumas relações, você tem licitações ocorrendo, você tem contratos sendo fechados no metaverso. Então, como que você vai regular essa tecnologia? Será que vai ser esse direito civil que a gente conhece? É bem provável que não. Por exemplo, teve um cidadão que não pagou o aluguel no metaverso. Como que você vai fazer uma ação de despejo no metaverso? É um direito fundamental a moradia no metaverso? E nesse caso, ele teve apenas a wallet dele descredenciada. Então, foi uma ação de despejo, mas não da forma que a gente conhece. Ele não teve acesso àquele direito. Então, assim, o direito digital, ele está aí, ele está acontecendo, ele vai regular as nossas relações e a gente precisa se atualizar, não tem para onde correr. E é sobre isso. Eu, na verdade, não sei nem o que é o metaverso, para te falar a verdade. Estou aqui com a doutora Jennifer falando um pouquinho aí sobre esse assunto que vai vir muitas outras coisas do mundo metaverso, mas eu ainda não tô lá não, viu, gente? Tô aqui, ó, com o meu pé aqui no chão, na terra. Não sei nem o que é o metaverso, mas já a gente descomplica, né, doutora Jennifer? Doutora Jennifer aqui é da geração Z, então você já viu, né, gente? Tá muito mais além do que a gente aqui lá na advocacia raiz, vamos dizer assim. Eu vou chamar um break comercial, já voltamos com essas maravilhosas e a gente vai falar aqui cada uma por que escolheu a sua segunda fase naquela matéria lá da segunda fase da ordem, né? E se a gente está atuando naquela matéria que a gente escolheu da tão temida segunda fase da OAB. Então, aguardem aí e já voltamos.
dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. E estamos de volta com essas maravilhosas, as advogadas aqui em início de carreira. Gente, estou com a doutora Luara maravilhosa, estou com a doutora Jennifer do Metaverso e estou com a doutora Ana Paula. A gente vai falar um pouquinho aqui dessa segunda fase, aqui desse segundo bloco, falando um pouquinho da nossa segunda fase na OAB. Eu escolhi na minha segunda fase, lá na época, gente, há algum tempo atrás, ontem, né, vamos dizer assim, em direito penal. Porque eu já fazia estágio, né, no penal, sempre gostei muito da área criminal, também atuo na área criminal e quero saber de vocês. Doutora Luara, conta aí para quem está em casa, qual foi a sua segunda fase? Então, na realidade, eu escolhi a área trabalhista. Por que eu escolhi a área trabalhista? Porque na minha visão era mais fácil. Eu tinha mais familiaridade com o penal, com o civil, trabalhava, estagiava, na verdade, com o civil. Gostava mais de penal e escolhi trabalhista. Jennifer, fala pra mim por que você escolheu a sua segunda fase, se você tinha alguma afinidade com a matéria, ou se você fez lá o Mamãe Mandou, vou nessa mesmo, ou tinha alguma técnica, e se você atua nessa segunda fase aí que você escolheu na prova da ordem. Bom, ontem, quando eu escolhi também a segunda fase, eu escolhi Direito Civil porque eu sempre tive bastante afinidade com essa matéria, apesar de ser uma matéria bem ampla, com bastante peça para poder ser cobrada na segunda fase. Eu escolhi o Direito Civil. Depois, eu atuei, sim, em Direito Civil, mas eu me especializei em Direito Societário. Mas, de qualquer forma, assim, eu não me arrependo, faria de novo Direito Civil. É uma área que até hoje eu tenho bastante afinidade. E agora eu quero perguntar para a doutora Ana Paula. Eu prestei em Direito Penal a segunda fase, porque eu amava Direito Penal, era matéria que eu conseguia assim, ficar horas estudando, sem ser tão pesado, cansativo, assim, me instigava. Eu falava, aqui é onde eu consigo mais tempo de concentração, então eu vou naquilo que eu mais gosto, naquilo que eu mais identifico, apesar de também, né, assim como o Direito Civil ser uma área muito grande, né, são muitas peças, muitas matérias, mas resolvi prestar em penal mesmo, deu tudo certo, aprovada, graças a Deus. E não atuo com direito penal atualmente, atuo com direito previdenciário, caminho completamente oposto, né? Mas é porque a vida, né, às vezes vai dando rumos diferentes. Também amo previdenciário e atualmente sou previdenciarista. Então você de casa que está querendo fazer sua prova do OAB, já pega as dicas aqui com essas maravilhosas. Já agradeço a todas vocês. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Voltem sempre e bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá assisti-lo no app Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica, descomplica. O programa Descomplica está fazendo uma campanha em prol de Aurora. A Aurora nasceu com uma deficiência chamada estrofia de bexiga e no dia 21 de novembro estará fazendo uma cirurgia em São Paulo. O procedimento reposicionará os órgãos, fechará a parede abdominal,
colocará a bexiga para dentro, pois ainda é totalmente exposta. Então faça a sua doação. A Aurora precisa de você.